Fala aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? A gente vai começar agora uma sequência de vídeos falando de um conteúdo muito importante na teoria de sistemas de controle, que é a representação em espaços de estados de sistemas dinâmicos, tá? Essa representação em espaços de estados ela é usada em várias vertentes da teoria de controle. Ela permite a abertura de técnicas bastante interessantes, que até então a gente não tem acesso a elas, tá? Permite, por exemplo, tratar sistemas com múltiplas entradas e múltiplas saídas de uma forma bastante simplificada. Então, é bastante importante. Quem está aqui fazendo aí os seus primeiros estudos de sistemas de controle num nível um pouco mais avançado, que conheça essa representação, porque ela vai ser amplamente utilizada em várias áreas em que sistemas de controle estiverem aplicados, tá? Então vamos lá. Bom, então a nossa ideia aqui agora é fazer, neste primeiro vídeo, os conceitos gerais a respeito de representação em espaço de estados, tá? E a gente vai deixar para os outros vídeos algumas coisas um pouco mais específicas, algumas manipulações matemáticas um pouco mais detalhadas, tá? Aqui a gente vai dar uma ideia para vocês do que é a representação em espaço de estados, tá? E como que a gente enxerga essa representação em espaço de estados para um sistema físico de interesse nosso, tá? Bom, primeira coisa que a gente tem que entender é o que é o tal de estado, tá? Pensa que eu tenho um sistema físico qualquer, naturalmente um sistema físico representado por equações diferenciais, tá? E esse sistema físico contendo um conjunto de entradas e um conjunto de saídas. Note que agora a gente já está começando a tratar sistemas com múltiplas entradas e múltiplas saídas. Obviamente a gente continua podendo tratar os sistemas CISO, né, com uma única entrada e única saída, mas agora a gente vai começar a abrir um pouco a nossa mente, um pouco a nossa cabeça para como que a gente trata e controla sistemas que têm múltiplas entradas e múltiplas saídas, tá? Então, vou considerar inicialmente sistema dinâmico qualquer, tá? Contendo aí algumas entradas de excitação, nesse caso da figura aí, M entradas de excitação, e algumas saídas de medição, nesse caso aí, N saídas de medição, tá? Obviamente que as variáveis que estão aí, né, as entradas e as saídas, elas são interrelacionadas pela equação diferencial, contendo vários caminhos internos, vários fenômenos internos e várias interrelações e interconexões internas de variáveis internas desse sistema que fazem com que a entrada opere adequadamente no interior dessa equação diferencial, né, fazendo com que a gente obtenha as variáveis de saída. Tá? A gente vai definir como variáveis de estado de um sistema um número mínimo, o conjunto mínimo de variáveis dinâmicas internas com as quais eu sou capaz de representar a dinâmica do sistema. Tá? Obviamente, se você tem uma equação diferencial ou se você tem um sistema físico, essas variáveis internas elas vão depender da forma como você modela, da forma como você enxerga essas variáveis, ou seja, a escolha dessas variáveis de estado elas são mais ou menos arbitrárias a depender do seu problema. Mas, uma vez escolhidas essas variáveis, elas têm que ser variáveis representativas da dinâmica do sistema, a ponto de que, com a informação apenas dessas variáveis, eu seja capaz de descrever a evolução do sistema ao longo do tempo. Tá? Então, a gente vai definir aqui como variáveis de estado de um sistema dinâmico esse conjunto mínimo de variáveis dinâmicas internas capazes de descrever completamente o comportamento dinâmico desse sistema. Tá? E a gente vai chamar de estado do sistema a condição atual, o retrato atual de como essas variáveis de estado estão. Então vamos supor aqui, né, um caso para a gente poder discutir como que a gente vê mais ou menos isso. Pensa no sistema massa-mola-amortecedor. Tá? Eu tenho aqui a equação diferencial dele, M é a massa, B é o amortecimento viscoso, tá? E o K é a dinâmica da mola, tá? A constante de mola. E aí eu tenho x, que é a posição dessa massa, x ponto, que é a velocidade com a qual essa massa se move, e F de T é uma força que eu estou aplicando nesse sistema massa-mola-amortecedor. Tá? Bom, aí está a equação diferencial que descreve o movimento dessa massa, considerando, obviamente, que essa massa não está sujeita a nenhum atrito. Tá? E aí, o que a gente tem é o seguinte, a gente tendo essa equação diferencial, a gente gostaria de entender, compreender variáveis de estado que descrevam o comportamento desse sistema. E nesse sistema em particular, a gente tem a força, que é a entrada, ou seja, é um sinal de entrada, e essa força ela interfere diretamente em duas variáveis muito importantes desse sistema massa-mola-amortecedor, que é a posição da massa e que é a velocidade com que essa massa opera. Tanto que para resolver essa equação diferencial, né, com condições diferentes de zero, né, eu vou precisar da condição inicial da velocidade e da posição para resolver essa equação diferencial. Então, nesse sistema
no caso, a gente precisa de ter a posição inicial e a velocidade inicial para poder, a partir dessas variáveis iniciais, descrever o comportamento da posição e da velocidade ao longo do tempo, seguindo essa equação diferencial que basicamente vem através da lei de Newton. Ou seja, a aceleração da massa, ela tem a ver, naturalmente, com essas duas variáveis de estado, a posição da massa e a velocidade. E um estado desse sistema vai ser exatamente como que essa posição e essa velocidade ela evolui ao longo do tempo. Ou seja, para um dado tempo eu tenho um valor de posição, um valor de velocidade. Para um outro tempo eu tenho uma outra posição e uma outra velocidade desta massa. Portanto, as variáveis de estado nesse caso seria muito conveniente que a gente escolhesse como sendo a posição e a velocidade, que são inclusive aquelas duas variáveis para as quais eu vou precisar das condições iniciais para resolver a equação diferencial. Enquanto o estado vai ser exatamente os vários retratos que eu vou tirando ao longo do tempo de como que essa posição e como que essa velocidade estão evoluindo. Então, num dado tempo, eu tenho a condição daquelas variáveis de estado e, naturalmente, essas variáveis de estado elas vão evoluindo ao longo do tempo. Tá? Então, novamente, variáveis de estado é um conjunto, né, são aquelas variáveis que, através delas, eu permito enxergar a evolução do sistema ao longo do tempo. Tá? E o estado seria exatamente o retrato de como que essas variáveis de estado, né, elas evoluem, elas vão evoluindo ao longo do tempo. Tá? Uma coisa muito importante a respeito das variáveis de estado é que a quantidade de variáveis de estado que eu tenho num sistema dinâmico é igual à ordem da equação diferencial associada. Então, por exemplo, eu tenho aqui a equação diferencial de segunda ordem, eu preciso de duas variáveis de estado desta equação diferencial ou desse sistema dinâmico para poder prever o comportamento dele ao longo do tempo. Tá? Note que isso também é exatamente o número de condições iniciais que eu preciso para resolver essa equação diferencial. Portanto, o conjunto de estados, ou conjunto de variáveis de estado que eu preciso para resolver uma equação diferencial de ordem n são n variáveis de estado. Essa escolha de quais n variáveis eu vou escolher, naturalmente, ela é uma escolha arbitrária. O único cuidado que eu tenho que ter é que uma determinada variável de estado não seja redundante em relação à outra. Não seja uma mera combinação, uma combinação algébrica de outras variáveis. Tem que ser variáveis que, de fato, têm algum aspecto dinâmico sobre ela, tem alguma derivada, tem alguma evolução por meio de uma equação diferencial sobre ela. Tá? Então, essas variáveis de estado, elas não podem ser de forma nenhuma redundantes ou reduzíveis por meras operações algébricas e elas são em número igual à ordem do sistema. Tá? Bom, então a gente vai chamar de espaço de estados exatamente a evolução temporal dessas variáveis de estado ao longo do tempo. Então, o que a gente chama de espaço de estados é como que essas variáveis de estado elas evoluem, ou como que os estados eles vão evoluindo ao longo do tempo. Tá? Então, esse espaço de estados ele vai dar uma outra visão para a gente da equação diferencial, mas observando detalhes mais internos dela, como a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Como eu disse, a escolha dessas variáveis é arbitrária, mas o número de variáveis é sempre igual à ordem da respectiva equação diferencial e, naturalmente, essas variáveis de estado elas não podem ser meramente redundantes. Tá? Elas têm que ser, de fato, variáveis dinâmicas que dizem a respeito, que carregam em si a informação a respeito de como que esse meu sistema evolui ao longo do tempo. Tá? Uma forma muito conveniente da gente tratar os nossos sistemas, sobretudo aqueles que têm várias entradas, várias saídas, e como a gente está vendo aqui, mais de uma variável de estado, é representar esse sistema na forma matricial. Tá? Então, por exemplo, vamos pegar um sistema que ele tenha R entradas, P saídas e N variáveis de estado. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai criar vetores para representar essas variáveis. Ao invés de eu lidar com isso ou essas variáveis individualmente, eu vou formar um vetor delas. Então, eu tenho um vetor da entrada, U de t, que ordena para mim todas as entradas que eu tenho no sistema naquele dado tempo t. Então, eu tenho aí o vetor U de t, U1, U2 até o R de t. Faço a mesma coisa para o y. Então, eu tenho um y vetor de t, que é o y1, saída 1, saída 2, até a saída p naquele tempo t. Eu tenho também um vetor de variáveis de estado, que é o x de t. Então, eu tenho x1, x2 até o xn de t, representando o valor de cada uma dessas variáveis de estado no instante t.
tá? Então, a gente vai começar a introduzir aqui uma visão vetorial, matricial, da representação do nosso sistema dinâmico, tá? Bom, vamos falar inicialmente como é que funciona para os sistemas contínuos. E aí, num outro vídeo, a gente discretiza isso para falar para os sistemas discretos, tá? Então, a evolução dos estados, ela vai ser expressa basicamente pela derivada. Ou seja, vamos lá, eu quero saber como que as minhas variáveis de estado elas estão evoluindo no tempo. Como elas são variáveis dinâmicas, o que eu vou fazer basicamente é o seguinte: é expressar a derivada de cada uma dessas variáveis de estado em relação às variáveis de estado e às entradas. Então, eu quero ver como que a derivada de cada uma dessas variáveis de estado vai ser escrita em função das próprias variáveis de estado, no tempo t, óbvio, tá? E a entrada que eu apliquei. Então, eu consigo escrever qualquer equação diferencial, linear ou não, num formato como esse aqui. Um x ponto de t, que fala exatamente para mim como que é a derivada dessas variáveis de estado já no formato vetorial, como sendo uma função vetorial dessas variáveis de estado, desses vetores, né, deste vetor de variáveis de estado e do vetor das entradas. Assim como eu tenho um outro vetor de saídas, né, que ele vai ser expresso como uma outra função vetorial g aplicada sobre os estados, né, as variáveis de estado x de t, ou x vetorial de t, e o vetor de entradas desse sistema, o vetor de t. Tá? O que a gente vai fazer aqui, já que a gente está querendo tratar o caso de sistemas lineares, é considerar que essas funções vetoriais f e g elas são lineares e invariantes no tempo. Ou seja, elas podem ser linearizadas e elas não mudam o aspecto dela ao longo do tempo. Ou seja, os constantes, os parâmetros dessas funções vetoriais, elas podem ser tratadas como constantes ao longo de todo o tempo. Se a gente fizer isso, a gente pode escrever essas equações aqui em 3 da seguinte forma. O vetor x de t, ponto, ou seja, a derivada das minhas variáveis de estado, ela vai ser escrita como uma matriz constante de dimensões adequadas, multiplicada pelo vetor de variáveis de estado, mais um vetor b multiplicado pelo vetor de variáveis de entrada. Tá? E eu tenho que o meu vetor de saída, tá? Ele vai ser igual a uma outra matriz C, multiplicada pelo meu vetor de variáveis de estado, mais uma matriz D multiplicada pelo vetor de variáveis de entrada. Ou seja, aqui basicamente nessa representação 4, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando as funções vetoriais f e g e transformando essa f e g, que são escritas, que elas operam sobre x e u, de uma forma linear, ou seja, uma matriz constante multiplicada por um vetor, mais uma outra matriz constante multiplicada pelo outro vetor. Ou seja, eu estou linearizando a coisa. E eu estou supondo que essas matrizes A, B, C e D, elas não mudam ao longo do tempo. Elas são constantes para todo o tempo, tá? Exatamente para que a gente possa estudar o sistema linear invariante no tempo. Obviamente, essas matrizes A, B, C e D, elas têm que ter dimensões adequadas, tá? Então, no nosso exemplo anterior aqui, né, eu falei que eu tinha R entradas, P saídas e N variáveis de estado. Portanto, aqui eu tenho N variáveis de estado, que dá uma igualdade com N variáveis de estado. Portanto, a matriz A ela tem que ter uma dimensão compatível, para quando dessa multiplicação, a conta de soma de vetores aqui ela seja adequada. Então, se eu tenho n por 1 e aqui eu tenho n por 1, naturalmente a minha matriz A tem que ser n por n. Ou seja, a matriz A é uma matriz quadrada de dimensão igual à quantidade de variáveis de estado que eu tenho no meu sistema. E, consequentemente, de dimensão igual à ordem da equação diferencial que deu origem a ela. Tá? Então, uma equação diferencial de segunda ordem, o nosso massa-mola amortecedor ali, por exemplo, vai dar uma matriz A 2 por 2, que são duas variáveis de estado, posição e velocidade. Já a matriz B, o que ela tem que fazer? Ela tem que pegar as R entradas e combiná-las para levar às N variáveis de estado, né? Aqui o x ponto. Então, eu tenho que ter uma matriz B de dimensão N por R, de forma que, quando eu multiplicar pela R por 1, isso vai me resultar um vetor N por 1. Já na saída, eu tenho P saídas, portanto, eu tenho que pegar os N vetores de estado, as N variáveis de estado, e multiplicar de forma adequada por uma matriz para dar um vetor P por 1.
Portanto, eu preciso que a minha matriz C seja P por N. E a mesma coisa, eu preciso fazer essa combinação com as entradas, levando às saídas. Portanto, a minha matriz D tem que ter dimensão P por R. P saídas por R entradas. Tá legal? Então, essas matrizes, elas são constantes e precisam ter essas dimensões bem acertadinhas, tá? Para a equação, a formação aqui da equação vetorial ficar adequada, ficar coerente, tá? Vamos fazer um exemplo, para deixar a coisa um pouco mais clara. Vamos pegar novamente o nosso sistema massa-mola-amortecedor, tá? Então, a equação diferencial dele é mx, dois pontos, é igual a F de T, que é a entrada, força que eu estou aplicando, menos Bx ponto de T, menos Kx de T, tá? E a gente já disse que para esse sistema, duas variáveis bastante interessantes para a gente expressar como que essa equação diferencial evoluiu ao longo do tempo é exatamente a posição da massa e a velocidade dessa massa. Então, eu vou usar como variáveis de estado desse sistema a posição x de t e a velocidade v de t, que é igual a x ponto de t. Tá? Então, só estou chamando ali x ponto de t de um outro nome, v de t. Tá? Então, como que a gente escreveria aquela equação diferencial num formato em que eu tenha as minhas derivadas dessas variáveis de estado representadas ou escritas na forma dessas variáveis de estado mais a entrada? Ora, o x ponto de t, que seria a derivada da posição, tá? Ela seria o v de t. Simplesmente uma redundância. Coloquei um outro nome, tá? Então, x ponto de t é igual a v de t. E o v ponto de t, que é a derivada da outra variável de estado, a variável de velocidade, ela vai ser dada basicamente por pegar aqui o v ponto vai ser exatamente o x dois pontos, né? Então, isolar o x dois pontos nessa expressão 5. Isso vai dar menos k sobre mx de t, que é a posição, menos b sobre mv de t, que é a velocidade, mais 1 sobre m, a força que eu estou aplicando, f de t. Se a gente formar o vetor de variáveis de estado dessa forma, v de t, x de t transposto, tá? Então, vetor coluna, em que o primeiro elemento é a velocidade, o segundo elemento é a posição da massa, tá? E a gente escolher como saída do meu sistema, por exemplo, a posição da massa, a gente consegue pegar essa equação diferencial, 5, com essas escolhas de variável de estado que a gente fez aqui em 6 e 7, e reescrever da seguinte forma. A derivada da velocidade e a derivada da posição vai formar um vetor, o x vetor ponto, tá? Então, isso aqui vai ser um vetor que vai ser igual à minha matriz A, que ela está escrita menos b sobre m, menos k sobre m, 1 e 0. Note que se você fizer a conta vetorial aqui da matriz, né, com o vetor, você vai ver que o v ponto vai depender do menos b sobre mv, menos k sobre mx, mais a minha matriz B, né, o primeiro elemento da matriz B, ou seja, 1 sobre m multiplicado pelo f. Então, fazendo essa primeira conta da primeira linha da matriz B e da matriz A pelos respectivos vetores, eu chego no v ponto. E se eu fizer a mesma coisa com a segunda linha, né, o x ponto vai ser igual ao quê? 1, 0, que vai ser o v de t. Então, 1 vezes v de t, mais 0 x de t, então vai dar o v de t, mais 0 f de t. Ou seja, a força ela não afeta diretamente a velocidade, ela afeta a aceleração. Tá? Então, o único elemento não nulo aqui com relação ao x ponto seria a velocidade. Né? X ponto é igual a velocidade. Então, aqui eu tenho a minha matriz A, eu tenho a minha matriz B, e para a saída y de t que eu escolhi, que era a posição, eu tenho a minha matriz C, que é exatamente 0, 1 vezes o vetor v e x, que vai me dar o x, que é a variável que eu escolhi, mais 0 vezes f de t. Ou seja, a força não afeta diretamente a posição, ela afeta indiretamente através da velocidade. Tá? Então, essa aqui seria uma forma de representação em espaços de estados para o meu sistema massa-mola-amortecedor. De novo, a minha matriz A ela é uma matriz de dimensão igual ao número de variáveis de estado que eu preciso ter nesse sistema para representá-lo, que é igual à ordem da equação diferencial original. Então, eu tenho uma equação diferencial de segunda ordem, eu preciso de uma matriz A 2 por 2. E como eu tenho uma entrada, que é a força, e uma saída, que é o y, eu preciso fazer com que as dimensões das outras matrizes, a B, a C e a D, tenham
dimensões adequadas, tá? E é exatamente isso que eu formo aqui quando eu transformo essa equação 6 e 7 no seu formato vetorial, tá? Então é assim que eu represento, por exemplo, esse sistema massa-mola-amortecedor via uma equação de espaço de estados, tá? Então é isso aí. Nesse primeiro vídeo, a ideia foi exatamente, antes de entrar em muitos tecnicismos a respeito da representação espaço-estados, dar uma ideia do conceito que está por trás, a ideia que está por trás do espaço-estados. Novamente, de arrumar um outro jeito de escrever a minha equação diferencial, de forma a, daí para frente, isso abrir portas para a gente fazer algumas outras coisas bastante interessantes, tá? Então, de novo, encontrar uma quantidade de variáveis de estado interna desse sistema, que representa a equação diferencial, e escrever esse sistema agora não mais na forma de uma equação diferencial única, né, mas como um conjunto de equações diferenciais de primeira ordem, associando a derivada de cada uma dessas variáveis de estado às próprias variáveis de estado e às entradas que eu colocar no sistema, tá? Então, esse primeiro toque aqui vai ser importante para nos preparar para os próximos passos que a gente vai lidar daqui para frente, tá bom? É isso aí. Vamos continuando. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.